E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Maica, de Filosofia, da Sede Santa Felicidade, e vamos dar continuidade, né, à disciplina de Filosofia, mais precisamente na parte de Filosofia Antiga, né, e tratar, né, nessa aula que vai apresentar, né, grandes filósofos como o Platão e o Aristóteles, né, e essas ideias que revolucionaram ou ainda juntamente, né, revolucionaram e juntamente foram trazidas até hoje como uma herança, né, dentro da filosofia, né. Então vamos lá, né. Para a gente começar a tratar sobre esses filósofos, né, eu acredito que a gente precisa retomar um pouco o conteúdo, a gente precise é, novamente recapitular toda essa ideia que foi apresentada historicamente, conceitualmente, e começar realmente a tratar do que é propriamente dito a filosofia platônica e também a filosofia aristotélica, né? A partir disso, né, a partir dessa ideia, eu vou estar fazendo essa retomada, né? E vocês vão ver por que que eu vou fazer essa retomada. Vou deixar bem claro já que muitas das coisas que vocês vão ouvir já estava presente na última aula e vão ser de suma importância para vocês acompanharem, né, o desenvolver do pensamento filosófico antigo. Então eu vou apresentar aqui para vocês, vou mudar para os slides, né, para vocês verem do que eu estou falando. Então, galera, é para vocês estarem vendo aí a minha tela. Vou colocar em modo apresentação aqui para vocês. E, primeiramente, né, a gente precisa lembrar o período histórico em que a gente estava inserido dentro desse é, pensamento platônico, né? Essa época que se iniciou, que se deu, né? Toda essa questão platônica e socrática, né? Mas você deve estar perguntando aí, mas professor, já passou Sócrates, a gente não está estudando Sócrates. Mas como vocês viram, tudo que a gente tem de Sócrates, né? A gente veio por intermédio de Platão, né? Platão escreveu todos os seus diálogos, né? Então, gravem aí, anotem que todos os tratados, não existiu tratado nenhum do Platão, né? A forma que ele escrevia era comumente os diálogos platônicos, né? Ou a gente pode chamar também, né, de diálogos socráticos, né? Que a gente vai estar definindo, né, essa parte da onde está inserido, né, exatamente essas ideias que vão estar sendo apresentadas aí, como o mundo das ideias, imortalidade da alma e tudo isso que vai aparecer. Então vamos lá. A Guerra do Peloponeso, né, e a queda de Atenas, né, que foi um fator histórico muito importante para o desenvolvimento, né, e para também a queda dessa sociedade que estava em constante constante evolução, né, intelectual, evolução cultural, né, toda essa parte que envolve a política, a ética, né, estava presente em Atenas, né? Só que com a eminência, né, e com a guerra do Peloponeso que se dá entre Esparta, né, e Atenas, a gente tem o quê? O término do que foi um período de ouro, né? Os anos de ouro de Atenas, né? Que era marcado, sem dúvidas, por essa característica política do debate na ágora, a representatividade, né, que era uma questão da democracia, né? Então, lembrando, né, a democracia era para a minoria, né? Você tem dentro da sociedade ateniense ainda escravos, ainda é, é, prisioneiros de guerra, né, que eram comumente os escravos, né, daquela época, e somente homens, né, com determinados critérios poderiam ser considerados cidadãos atenienses, né? E a partir disso, né, a partir dessa todo essa esse período, né, de pleno desenvolvimento que a gente está tratando, acontece a Guerra do Peloponeso, né, que foi o confronto das cidades de Esparta,
com Atenas, né, e que dividiu a Grécia inteira, né. Então lembrando, a Grécia é um conjunto de cidades-estados, né, que com uma autonomia, né, autonomia de suas leis, né, de seus regimes políticos, e a partir dessa guerra, né, que envolveu, né, as duas principais cidades, como eu disse, Atenas e Esparta, a Grécia se divide, né. Algumas cidades vão ser representadas ali para Atenas, para o lado de Atenas, e outras para o lado de Esparta, e o desfecho dela nada mais é do que a queda da cidade de Atenas, né. E aí a gente vai ter vários relatos, né, de um declínio dessa democracia, do fim desse período de ouro, que era toda essa questão do debate, né, da participação, né, do ser político, né. E você deve estar perguntando, mas por quê, né? Por quê? Né? O que acontece depois da Guerra do Peloponeso, quando há essa queda, essa derrota de Esparta? Você começa a ver que as coisas, os regimes espartanos, eles não valorizavam a questão do diálogo, né? Não valorizavam o debate. Então era tudo mais pela a violência, né? Toda pela agressividade, né? Então o raciocínio, a retórica que a gente vai ver, que estava presente nesses debates, acaba entrando em declínio, né? Então muitas dessas coisas começam a mudar e a gente vai ver o que os filósofos e o que os sábios dessa época, né, têm a dizer sobre isso. A partir disso, né, a gente vai ter o quê? O nascimento, né, e nesse pleno declínio da sociedade ateniense do Platão, né? E aí a gente vai ter o quê? Né? Que configurar quem que é esse Platão, né? Quem que é essa figura que pouco aparece dentro dos seus diálogos, né? Porque como vocês vão ver, ele só aparece em um diálogo denominado Fédon, né? Ele é o único diálogo escrito por ele mesmo que ele se apresenta, né? E ele aparece momentaneamente depois do julgamento do seu mestre Sócrates, né? Na qual ele considerava um dos mais sábios de Atenas, né? Justamente pela essa questão essa o trato que Sócrates tinha com o saber, né? Então, aquilo que eu não sei também não digo que sei, e que virou o que a gente sabe hoje em dia do só sei que nada sei. A partir toda essa ideia iminente, né, desse nascimento em pleno declínio, né, vocês vão ver que o Platão, né, ele era um cara bem de vida, né, e eu vou estar apresentando, né, o Platão com um diálogo, né, e aqui a gente tem esse diálogo, né, que para tentar ilustrar, né, é, Platão conversando com Diógenes, né, um cara também bem complexo dentro da história da filosofia. Ele vai falar assim: para tentar mover o mundo, o primeiro passo deve ser mover a si mesmo. Daí o Diógenes responde para ele: falou o rico, dono da única escola da cidade. Daí ele fala, né, o Diógenes, por que você tem que sempre comprar briga, cara? Daí ele vai responder: porque tu mora numa mansão e num barril, e eu num barril, teu babaca. Só tem corrupto nessa cidade. Guardem isso. Daí o Platão vai responder: esperava uma batalha de saberes, mas você me parece desarmado, né? Diógenes vai lá, né, com a sua disposição para o debate. Ah, vai ser falar tua mãe é uma mula e vai tá fugindo, pode correr para sua mansão. Não encontro honesto nenhum com lanterna, né? O Diógenes, né, sempre procurando, né, as coisas com a lanterna. Né? Então, assim, então vamos lá, né? Platão, né, era um cara abastado, rico, né? Não era pobre. Ele já tinha, a família dele era muito bem relacionada dentro de Atenas. E justamente por isso ele foi convidado muitas vezes por participar dos governos dentro da cidade, né? Dos conselhos, né? De pessoas poderosas dentro da cidade, justamente por ele ser uma pessoa muito bem relacionada dentro da polis grega. A partir daí, né, como muito tentado a seguir a carreira política, né, e com uma determinação, né, porque toda pessoa, todo homem, né, dentro da sociedade, ele almejava um cargo político, né, almejava entrar dentro da política, fazer política, né, bem diferentemente como hoje em dia, né, e
a partir dessa ideia, né, de toda essa participação, né, que a gente vai ver mais para frente ainda no decorrer, ele encontra essa figura do Sócrates, né, é, andando pela polis e todo esse jeito socrático de questionar, de por meio do diálogo, né, que é o meio, né, no qual ele se expressa, de questionar grandes pessoas que eram considerados sábios, pessoal. Então lá, né, voltando, né, a alguns fatores importantes dentro dessa ideia. Sócrates, com o seu estilo de diálogo, com o uso da ironia, né, estou falando bem frisadamente isso, porque isso é os pontos cruciais, né, para o entendimento. O uso do diálogo, né, o uso da ironia e frisar, Sócrates não ensinava ninguém, pessoal. Apareceu comumente nas tiradas de dúvida qual que seria a diferença, né, desses personagens chamados sofistas e personagens chamados filósofos, né? E os dois, garanto para vocês, têm uma relação complexa, porque os dois têm o saber, né, o conhecimento, a sabedoria no nome, né? Então vocês podem entender que a sofística ela era utilizada nesse período, né? Para quê? Para ensinar retórica, pessoal, para ensinar a arte de falar bem. Comumente a gente vai ver o Sócrates, né, praticando essa retórica, né, mas no âmbito de questionar essas pessoas que estudavam e estavam mais preocupadas em bem falar e em convencer do que estar certo, a perguntar o que é o bem, o que é justiça, o que é o belo, o que é o amor, o que é a essência das coisas, né? E isso acarretou problemas para o Sócrates, né? E a partir disso, né, como vocês sabem, ele foi julgado, né, foi condenado, né, por corromper a juventude e negar os deuses da cidade. E em meio a isso, né, vocês podem aliar, né, ó, lembrando, parte histórica, o declínio da democracia, a gente está nessa parte. O declínio da democracia, você vê pessoas, tiranos dentro da cidade, da polis grega, é, é, tomando poder, tomando cargos públicos, e o Sócrates lá pergunta, mas por quê? Por quê? Perguntando para um juiz o que é justiça, e eles não sabem responder, né? E essa parte, né? Essa grande parte é considerado que os diálogos do Platão de juventude, né? Os diálogos de juventude ou diálogos socráticos, né, são o quê? Diálogos no qual a gente tem o Sócrates questionando várias pessoas da cidade, né? E normalmente, todas essas obras, elas têm o nome do seu interlocutor, né? Então, Hípias, é, Xenofonte, entre outros, que a gente tem dentro da filosofia, né? Tem uma lista, né, de, se eu não me engano, né, 21 diálogos, 20 diálogos que a gente tem conhecimento, né? Eu posso, né, se tiverem a dúvida, mandar essa relação, né? Mas o que compete nos diálogos de juventude é o quê? É a figura do Sócrates, né, dialogando, né, questionando essas pessoas e elas não conseguindo responder, né? E como que se chama isso, né? Como que eles configuram essa primeira parte? Os diálogos apoiréticos, né, pessoal? Apoireses, né, vem do não conclusão, né, do sem fim, né? Então a gente vê ali o que ele questionando as pessoas e as pessoas não conseguindo responder, e ele também não se colocava na figura de um professor, né? Ele se colocava na figura de um questionador, né? Então, novamente frisando, aquilo que ele não sabia, ele também não dizia que sabia. Novamente. Então, depois disso, né, a gente vai ter os diálogos do Platão, né, eu vou passar aqui, essa é a questão, né, que vai estar permeando e vai estar sendo cobrado de vocês em determinados exames aí, desde o Enem, quando se for cair Platão, cai isso daí, ou até mesmo o vestibular da Federal, se for cair alguma coisa do tipo, a questão dos diálogos de maturidade, né? Que ali você vai ter o quê? O Sócrates se impondo um pouco mais ali nas suas afirmações, né? E vai estar exatamente nesse período que
se encontra, né, a teoria do conhecimento, né, a epistemologia e a teoria das ideias, a teoria das formas ou ideias, né. E a gente vai ter que explicar isso de uma forma muito peculiar, né, com o que? Com o uso do mito, né, de, de, da cultura grega, né. Então eu vou dar, né, a, a introdução para vocês entenderem um pouco, para a gente começar a configurar isso. Pessoal, não sei se vocês já viram, né, ou já leram, tiveram contato com as obras de Percy Jackson, né, O Ladrão de Raios, né. A gente tem filmes e obras, né, literárias desse personagem, né, da cultura pop. E dentro lá a gente tem um rio, né, é o rio Stygia, né, que aparece nas últimas, é, nas últimas é, obras, né, que vai estar sendo apresentada, né, no decorrer da cronologia do Percy Jackson, mas não é esse rio que importa, né? O rio que importa é o rio Leté, né? É um rio, né, que as almas passariam e elas esqueceriam tudo, né? A gente começa a pensar assim, mas o que isso tem a ver, né? Entendam que a ideia da teoria, né, das formas ou mundo das ideias, advém de uma ideia, de uma relação com o mito, né, pessoal? Vocês têm que entender que essas figuras que eu acabei de mencionar, né, o Rio Leté, ele seria um local que as almas passariam, né, elas esqueceriam tudo no voltar para a vida, né? Então, assim, quando você morre, basicamente você vai para o Hades, tem contato com o local que ali vocês podem estar vendo ali, que tem o bem, o lugar das ideias, das formas, essências, são os modelos perfeitos das coisas sensíveis. O lugar das ideias, como a verdade, justiça, beleza, bondade, amor, etc. Tudo que a gente pergunta, né? O que é isso? O que é aquilo? E o lugar do conhecimento verdadeiro, né? O acesso via pensamento, dialética, né? Ou discussão filosófica. Via razão, via o logos. E aí a gente vai ver, né, ali o lugar das coisas imutáveis e perfeitas. Isso é importante. Pessoal, nessas obras que a gente tem, que vão estar sendo faladas disso, a gente precisa frisar aqui. Uma obra que é essencial para o entendimento disso é o Fédon, né? Que é logo depois do julgamento do Sócrates, e Sócrates vai estar lá no calabouço, e daí, justamente nessa obra, né, que o Platão, né, é mencionado, só que ele fala assim, cadê o Platão, né, o seu discípulo? Ele fala que ele estava doente e não pôde comparecer, né? E acaba só aparecendo aí na obra nas suas obras mesmo. A partir dessa ideia, né, a partir desse momento, a gente vê o Sócrates falando que ele não tem medo da morte, porque o filósofo não deve temer a morte, né? Um filósofo, somente você se desvinculando da parte física, da parte dos sentidos, né? Os sentidos são enganosos, né? Os sentidos, as paixões humanas seriam empecilhos para se atingir o conhecimento verdadeiro das coisas. Você poderia ter contato com essas ideias perfeitas nesse mundo superior, nesse mundo das ideias, né, pessoal? Você poderia ter contato com essas formas e verdades e essências das coisas, né? Sócrates vai estar dizendo que não tem medo da morte, né? E que ele vai afirmar que a alma é imortal. E que dentro da alma, dentro dessa coisa que ele chama alma, que está o conhecimento humano, né? Lembram, pessoal, quando eu falei para vocês que o Sócrates falava de um jeito, tipo, dialogava e fazia com que o seu interlocutor chegasse a conclusões por ele mesmo? O nome disso é maiêutica. Maiêutica seria a arte de dar à luz as ideias. E as ideias vêm da onde? Da alma. A alma seria o que conversa, né, com o ambiente, né, com o mundo, né, sensível. E assim, a partir disso, né, a gente vê que, como eu disse, as condições corporais, né, desde as paixões, a fome, o desejo, tudo que vocês podem pensar que atrapalhem vocês de estudar, pode ser assim dizer, são paixões. E essas paixões são empecilhos para vocês chegarem ao objetivo. E seria um empecilho para você chegar ao conhecimento das essências, que seria o que o filósofo almeja desde sempre.
A partir disso, né, a gente vê que desvincular, a gente tem o quê? De um lado, o corpo material, imperfeito, sensível, né, que conhece o mundo da forma imperfeita, da forma limitada, e a gente tem a alma, né, a gente tem uma dualidade. Então, Platão institui a dualidade das coisas, no qual você tem o corpo e a alma, e eles estão juntos. E o que? A alma está presa dentro do corpo. E por estar presa, ela não consegue aprender as coisas de uma forma completa, né? Ela pode o quê? Ela pode sim vislumbrar essas ideias, mas o conhecimento ele só se dá por reminiscência. O que é reminiscência? Ó, reminiscência, palavra importante. É lembrar. Lembrar de um dia que você já teve no mundo das ideias. Que tua alma já teve contato com todas as coisas perfeitas. Que o que é belo, né? O que é bonito, vamos mudar um pouquinho isso, só é bonito porque ele participa da essência que é o belo. Então, se eu te perguntar, né, já foi isso, já foi nos diálogos platônicos, pergunta assim, mas o que é belo, né? O que é belo, né? Você poderia me responder que belo é uma vista bonita para o mar. Daí o Sócrates vai mudar um pouquinho a pergunta, né? Ou Platão, vamos colocar essa dualidade, porque a gente nunca sabe com quem está se falando de quem. O que é o belo? Não o que é, as coisas belas, né? O que é o belo mesmo? O que faz as coisas serem belas? E daí a gente pergunta, mas como assim? Né? E o Platão vai responder: as coisas só são belas porque elas participam dessa essência, dessa ideia perfeita que está presente no mundo das ideias e que é o belo, né? Essa, esse, essa ideia, essa configuração que está nas coisas. Assim como todas as coisas que são corajosas participam da coragem. Todas as coisas que são verdadeiras participam da verdade. E a gente tem o que isso aonde? No mundo das ideias. O que o nosso corpo, né, pode aprender? Eles aprendem, né? Agora eu vou ler ali para vocês, né, acompanhar com vocês. É um lugar do conhecimento parcial, lugar das coisas sensíveis, são cópias imperfeitas do mundo inteligível, né? Lugar das opiniões e crenças, lugar das aparências, acesso via sentidos, lugar da ignorância, lugar das coisas efêmeras, temporárias, mutáveis, imperfeitas. Pessoal, é só vocês entenderem uma coisa: as coisas não envelhecem, se deterioram. Se deterioram, elas nunca são as mesmas, né? Você vai me dizer, não, peraí, se eu mostrar para você qualquer coisa aqui que se deteriora, ela vai ser a mesma coisa. Uma cadeira velha e uma cadeira nova é a mesma coisa. Ok, pode ser a mesma coisa. Mas só que, e quando as partículas da cadeira se apodrecerem e deixarem de ser uma cadeira? Como que a gente vai conseguir apreender o que é uma cadeira, né? Ou o que é qualquer objeto na Terra, se eles mudam? Vou dar um exemplo melhor para vocês. Pode parecer confuso esse da cadeira, porque todo professor usa cadeira. Ah, o que é cadeira? Cadeira, cadeira. Vocês devem estar cansados de ouvir da cadeira. Uma vela. Acendam uma vela. Acenderam uma vela? Tudo bem. Agora você vai ver o que? Ela se derreter na sua frente. Como que você vai aprender sobre uma coisa que muda de estado constantemente? Aí a gente tem um problema. Problema do quê? Das coisas serem o quê? Imperfeitas, mutáveis e temporárias. Então, um conhecimento nunca pode ser baseado em uma coisa temporária, para Platão, né? Então, essa seria a teoria do conhecimento, né? Desse mundo que é o mundo das ideias, né? O mundo das essências, né? O mundo das formas, né? Então, a gente tem esses três nomes que podem denominar esse importante pensamento do Platão. Vou adiantar aí para vocês o próximo slide. Vou voltar um pouquinho porque assim, né, o Platão, né, agora contando uma alegoria para vocês que é muito conhecida, né, a alegoria da caverna, livro 7 da República, a gente vai ter o quê? Né? Toda aquela história que vocês conhecem de um escravo que está aprisionado por correntes, é, que se depara com sombras numa parede e em determinado dia ele sai dessa condição de cárcere e vai deslumbrar, vai conhecer o mundo lá fora, tem essa, essa iminente visão, né, do que é o fora da caverna, né,
a princípio não consegue ver porque o sol lhe cega, né? E demora a se adaptar e ver as coisas como elas são e ver que lá fora são as coisas reais, existe um mundo fora da caverna, né, pessoal? Após isso, né, você deve estar pensando assim, mas por que ele falou do mito da caverna, uma coisa tão importante, só depois que ele explicou a teoria do conhecimento, né, e o mundo das ideias do Platão. Por quê? Porque essa alegoria, ela tem muito a ver com a saída, né, a saída que é uma posição do filósofo para com o quê? O conhecimento. Então, o filósofo, né, quem que é esse cara que sai da caverna? O filósofo. Ou melhor, o Sócrates. O Sócrates sai da caverna, vê as coisas como filósofo, faz o quê? Pelo uso o quê? Da razão, né? Pelo uso da para você ter essa ideia do que de você controlar suas paixões, de você ter toda essa ideia do filósofo como um ser erudito, que nega os prazeres e consegue vislumbrar todas essas noções importantes para se ver a verdade, né? Se ver as coisas como elas são. Sócrates vê tudo isso e volta para a caverna. E o que acontece quando ele tenta libertar todo mundo? Ele é morto, né? Igual aconteceu com o quê? Com Sócrates. Por quê? Porque ele tentou avisar todo mundo que ninguém sabia de nada, provar para as pessoas, não. O que é justiça? Para um advogado perguntar o que é justiça e o advogado não saber responder, isso é inconcebível. E chegar ali para grandes pessoas de poder dentro da cidade, uma aristocracia, fazer essas perguntas, desmoralizava ele na frente de todo mundo, né? Nesse período que estava de declínio, né, da sociedade ateniense. E Sócrates é morto, né, pelos seus próprios é, é, companheiros, né, de cárcere, né? De cárcere que talvez a caverna, agora uma especulação, a caverna poderia ser Atenas, né? Um local do quê? De ignorância, um local de truculência, né? Que está marcado ali, né? Pela essa saída, né? Desse filósofo e tentativa dele trazer a razão para dentro de Atenas. E daí a gente tem a ideia final, né? Do Platão, que é defendida por ele, que o único é capaz, né, em meio a toda essa atrocidade que está dentro de Atenas, de governar bem e governar com justiça, com, é, com verdade, com bondade, né? Seria o filósofo, porque ele seria o único na condição de vislumbrar essas ideias e trazer essas ideias para a política, né? Então a gente vê aí vários conceitos se encaixando, né, nessas teorias, né, que é o pensamento platônico, né? Platônico, vamos colocar assim, socrático barra platônico, né? Como vocês sabem, diálogos de juventude ou diálogos socráticos, Sócrates falando, diálogos de juventude, de maturidade, você vai ter a teoria das ideias, né? Você vai estar um Sócrates mais impositivo, né? Mais defensor das suas ideias, e os diálogos de velhice, na qual você tem ali realmente não, né? Mas as ideias do Platão ali sendo apresentadas, né, de uma forma talvez mais clara, né, que você pode dizer assim, ó, tem divergência do Sócrates com Platão, tá bom, pessoal? Agora a gente vai ter uma reviravolta, vamos mudar um pouquinho, né, e vamos falar do Aristóteles, pessoal. Aristóteles, né, ele foi um grande sábio, né, por a, por dentro da filosofia, tratar do que hoje é ciência, né? Desde biologia, física, é, metafísica, né? Além da física, né? E outras grandes partes da biologia também, né? Que a gente vai ver, grandes coisas, né? Que a gente vai estar vendo na repertório dele. O Aristóteles, né? Por ser um pensador que já está ali bem próximo do Platão, né? Discípulo do Platão, ele vai ter o quê? Nessa ideia de cultural e histórica, você vai ter uma expansão, né? Da, da Grécia, né? De Atenas, né? Com as expansões, né? Greco-romanas, é, uma absorção de conteúdos, de técnicas, de culturas, né, que já era grande naquela época,
e Aristóteles vai estar em constante movimentação por todo esse território, né? E vai estar absorvendo e trazendo para suas ideias, né? E posteriormente, né? Vai estar sendo professor, né? De figuras muito, muito principais, muito fundamentais na história. Aí que tá. A gente vai pensar, mas o que tem, né? A gente tem tanta coisa para estudar do Aristóteles, o que vai cair na prova, né? O que pode cair dentro de um Enem do Aristóteles e que é importante vocês estarem atentos, né? E o que é principal, né? Dele para vocês se darem bem e que gera muitas dúvidas, né? E seria o principal dele seria a teoria das quatro causas, né? Ou princípios. O Aristóteles achava que você conhecer as coisas, né? Ao contrário do Platão, você deveria o quê? Conhecer as causas, né? Então não existiria essa dualidade de mundo das ideias e mundo físico. As coisas estão dadas, né? E você precisa descobri-las. Então, para você fazer ciências, para você conhecer, para você gerar um conhecimento, né, uma epistemologia das coisas, você teria que entender as causas, né? E aí a gente vai ter 4 causas que eu vou estar dizendo para vocês agora. Primeira delas, né, e entendam que tem uma ordem, né, e uma graduação, né, gradação da hierarquia desses princípios ou causas. O primeiro seria o quê? Causa formal. O que é, o que vai ser, né? Isto é, aquilo que vai fazer com que um ser seja tal ser determinado. Né? E eu vou mudar o exemplo aqui, porque para vocês entenderem, para estarem muito inseridos na vida de vocês. Quando vocês vão, sei lá, agora, né? Vocês vamos fazer filosofia ao vivo para vocês. Agora, se eu pedir para vocês fazerem um texto, né? Primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? É pensar, né? O que eu vou escrever? Como que vai ser esse texto? Vocês vão formar na cabeça de vocês uma configuração, né? E vão apresentar um modelo mental disso, antes do que? De materializar. E a segunda causa é a causa material, do que é feito, né? Isto é, a matéria de que a coisa é feita. Exemplo, a madeira, né? Mas como a gente está falando aqui de um texto, o que vai ser feito o texto de vocês? Ora, pode ser feito de pixels na tela, né? Se vocês estiverem escrevendo no Word. Se pode ser lápis, carvão e papel, né? Ou pode ser o quê? Pode ser tinta, pode ser qualquer coisa que dê para escrever. Então aí a matéria, do que ela é feita, do que é feito o texto de vocês. Então, não é falar para mim, do que é feito o meu texto? De letra. Não, não é isso. Tô falando da questão do que possibilita a formação do que vai ser na matéria, né? No espaço e no tempo, né? A partir disso, né? A gente tem a causa eficiente. Quem que faz? Isto é, aquilo pelo qual uma coisa é ou vem a ser. Ou seja, o fenômeno que produz o outro. Exemplo, o cinzel utilizado pelo escultor. Ou o quê? Ou o computador que eu uso para escrever o texto ou dar aula. Ou o quê? A mão que eu uso para escrever o texto no papel, né? Ou o mouse, o teclado que eu estou fazendo, o que dá, né? Quem que faz isso? Não quem, o que? Não quem é a pessoa, o autor, mas sim a ferramenta que a ele compete, né? Que a ele faz isso, faz a forma, né? O que eu pensei, o que eu formatei na minha mente, daí depois o que eu materializei, né? Do que será feito isso, e depois a causa eficiente o quê? Como que eu faço isso? Quem que faz isso? Quem que possibilita que isso se dê na matéria? E daí a causa final, por que ou para que é feito? Isso é a realidade para a qual algo tende a ser, ou seja, é o fim pretendido na execução de um ato. Exemplo, o dinheiro pelo qual o escultor trabalha, ou o texto, a nota pelo que vocês vão receber, ou pela aprovação no vestibular que vocês vão ter, ou pelo ganho de conhecimento que vocês vão ter.
Então vocês veem aí o que? Uma configuração do que? Vocês acabaram de conhecer alguma coisa. Então, se vocês conhecem essas 4 coisas, para Aristóteles vocês poderiam gerar conhecimento, né? Vocês teriam muitas respostas, né? A partir disso. Daí ali, né, o objetivo disso, né, é demonstrar tudo aquilo que determina a realidade do ser, isto é, demonstrar como surgem os seres contingentes ou sensíveis para tanto uma causa final motiva uma causa eficiente e para aplicarem uma causa material uma causa formal, né? Vocês podem ver que o quê? Uma graduação do quê? Das coisas, de uma subordinação. Você forma, você materializa, você torna ela eficiente, você a faz e depois você entende ela como uma causa final, né? Você consegue ver o que, o porquê que ela existe, como ela é, né, pessoal? Então, vamos adiantar aqui. E a última, né, e que é muito importante, não somente porque está inserido em tudo, né? E é um debate complexo, mas vou me restringir a poucas explicações no sentido de ser claro e ser breve, é da eudaimonia e a ética aristotélica, né? Que foi tema de um trabalho que eu realizei na sede de Santa Felicidade, né? Que eu pedi para alguns alunos das turmas escreverem, né? E eu já vou deixar mais claro, tanto para os alunos do Tarumã, né? Para a sede centro, e para os alunos de Santa Felicidade aí, do que a gente está falando quando a gente fala de eudaimonia e a ética aristotélica. Pessoal, eudaimonia é felicidade. O que é felicidade, né? É uma pergunta que é comumente feita e a gente não sabe responder. Isso eu digo para vocês, o que é felicidade? Vocês podem dizer, é assistir Netflix. Não, beleza, mas isso é felicidade? Isso é a felicidade, né? A gente começa a virar um debate intenso sobre felicidade. Mas a gente precisa saber o que? O que é felicidade para Aristóteles e na Grécia. Por quê? Porque o daimonia é a felicidade configurada dentro da polis. É felicidade na qual você desenvolve suas virtudes, você desenvolve suas competências, suas aptidões, suas qualidades para o quê? Para servir o bem comum, pessoal. A partir disso, né, você é feliz quando você integra a sociedade e você dá a ela o que você tem de melhor. E a partir disso, a gente vai ver ali no esquema à esquerda, primeiramente, que as ações humanas, né, é uma ética é, que tem um fim. Toda ação tem um fim, né? As ações humanas têm um fim, né? Esses fins são ações baseadas nesses fins também têm fins, né? Então vamos lá, né? Tá confuso, professor, não estou entendendo. Vamos lá. Você acorda de manhã, né? Vai trabalhar. Você vai trabalhar para quê? Ah, professor, vou para ganhar dinheiro. Beleza. Mas esse é o fim? Ganhar dinheiro? Não, eu vou ganhar dinheiro para comprar meu tênis que eu queira. Ah, mas por que você vai comprar o tênis? Ah, porque eu quero. Não, mas por que você quer? Ah, porque para eu ficar feliz. Então vocês veem que as ações baseadas nesses fins também têm fins. Então esses fins que têm fins, eles podem ser quase infinitos, mas eles não são. Por quê? Porque existe um fim maior. Esse fim maior sempre é a felicidade. Mas a felicidade deles, diferente da nossa, que é uma felicidade de consumo, que eu acabei de demonstrar para vocês, é uma felicidade identificada com o objeto da política. O objeto do quê? O desenvolver-se para o quê? Para o bem comum. Né? E essa felicidade, né, que seria, né, como eu atingiria essa felicidade? Como que eu buscaria essa felicidade? Por bens externos, né? Porque você precisa. É óbvio que você precisa para ser feliz bens externos. Então você precisa de uma comida, você precisa de um teto, você precisa de dinheiro, mas você precisa de condições básicas, mas você não precisa o quê? De excesso. Excesso é uma coisa que não cabe na filosofia ou na ideia de ética aristotélica. Nem excesso e nem falta. Então,
existe o quê? Sempre o meio termo, né? Então, esse meio termo, né, seria o que a gente chama em filosofia de parcimonia, né? Agir com parcimonia, agir no meio termo, agir com temperança, né? Temperança seria a palavra correta. E agir, agora talvez inventando uma palavra, mas temperantemente, né, seria agir virtuosamente, né? E agir virtuosamente seria uma coisa que se aprenderia, que deveria ser feita por toda a vida, né? Logo, fazendo por toda a vida isso, né, você poderia ter a felicidade como uma prática das ações virtuosas, né, mantidas como meio necessário por toda a vida. Então, agora vamos deixar isso mais claro. Então, vamos lá. Qual que seria, né, dentro de toda essa ideia que eu acabei de falar para vocês, eu fiz uma tabela, né, facilmente encontrada na internet, sobre os excessos, né, desde a falta, né, a deficiência e o excesso, e o meio termo, né, a temperança, né, a virtude, né. Então a gente tem o quê? Em uma situação de perigo, né, você antes disso, né, esqueça o que eu acabei de falar. Eu falo totalmente, eu sou corajoso, né? Corajoso, muito corajoso. Só que como você vai saber se você é corajoso se você nunca foi confrontado com o medo? A partir daí, né, conto uma história pessoal na qual fui assaltado, né? E, e, e num assalto, né, coisa que pode parecer na nossa sociedade uma coisa normal, né? A violência crescendo e tudo mais. A gente tem o quê? Como reagir a isso, né? As ações humanas. Como que eu poderia reagir com isso? Então, dentro desse assalto, eu poderia ser covarde, né? Poderia me amedrontar de determinada forma que eu travasse, né? E que eu não conseguisse nem entregar, no caso do meu celular, que foi furtado, né? Roubado. E não conseguisse nem entregar e nem fugir, né? Eu poderia, na deficiência, ser covarde ou no excesso da imprudência do que ele enfrentar os bandidos e tomar um tiro ou uma facada, né? E daí você tem a virtude, que seria o quê? A coragem, né? A coragem é a prudência, né? Ela se diferencia do excesso, por quê? Porque você sabe tomar decisões. Então, naquela situação, eu tive que tomar decisões. Nessa decisão, o que eu tive que fazer? Entregar meu celular, não reagir, para o quê? Para o quê? Para me manter feliz no final das contas. Claro, você vai mas você tá louco, né? Você foi assaltado, você foi roubado. Como que você consegue ser roubado e tá feliz? Eu estava vivo. Estar vivo me possibilita a fazer outras ações que me gerem felicidade. E a partir disso, né, você vai ter diversas outras coisas que você pode colocar nessa tabela, como a temperança, a insensibilidade e a libertinagem, ou a compostura, a apatia e a irritabilidade. Exemplo mais claro, né, e último que eu dou para vocês, a questão da amizade, né? Você tem um extremo da deficiência rabugice, né? A, a, aquela ideia de você não se associar a ninguém, né? E do outro lado da adulação, né? Exemplo, quando você tem um amigo verdadeiro, se precisar repreendê-lo, você vai. E isso é amizade, né? Você não adula, você não é cúmplice do erro, você corrige quando necessário, você é, é, é o segundo amor, né, da filosofia, o amor filia, né? Que é o amor da filosofia, o amor que não pede nada em troca. E assim, né, pessoal, eu encerro a aula de hoje, né? É, vou mudar aqui para dar um tchau para vocês. Só um minutinho. Dou um tchau para vocês agora, né? Essa foi a última aula, né? De filosofia, se eu não me engano, de filosofia antiga, né? Na qual vocês estudaram desde os pré-socráticos aqui, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Fico disponível para vocês no próximo sábado, né? Ou algum dos meus companheiros aí, o Alisson e o Mike,
para tirar as dúvidas de vocês e bater um papo, no caso de haverem dúvidas, né? Que é normal, por ser uma aula muito repleta de conteúdo e, e trazer, né, muitas ideias, né, que talvez possam, né, serem complexas a primeiro momento, mas desejo a vocês uma ótima semana, né, abrindo essa semana de segunda-feira, com uma aula de filosofia dessas, me fazendo disponível aí para vocês. Ouça os podcasts que eu estou enviando para vocês aí. Acredito que vai ser de grande valor para vocês. E eles estão repletos também de talvez uma filosofia que você não vai encontrar na escola, uma filosofia da vida. Então, desejo que vocês se cuidem, que vocês, se possível, fiquem em casa e tchau.